Cara, Ô, tem uma pergunta pra você aqui, Cambu. Ô, Explica dona um Ed. pouco aí para todos os craques saem do Brasil e em meses, Europa, muita massa muscular. Por que na Europa tem essa cultura de Aí, os ah, caras pô, encorparem tá- muito? pergunta boa pra você, cara. Boa, viu, Lucas? Cara, como nutricionista, eu imagino que o futebol na Europa é um futebol muito mais tático, né? E o jogador, ele joga mais pro time. E quando ele tem uma massa muscular maior, claro que isso não significa força diretamente, né? Mas se ele tem aí uma qualidade física maior, ele rende mais durante a partida, ele acumula mais glicogênio muscular. Isso faz com que ele tenha um ganho de performance, né? E no Brasil, a gente vê a falta de estrutura de maneira geral, né? Na Europa, você chega lá, a primeira coisa que você faz são exames médicos, exames cardiológicos de maneira geral, ortopédicos. Em seguida, se você tem aí uma condição técnica boa, você já vai ser encaminhado para um tratamento multidisciplinar em psicólogo, nutricionista, médico. A preparação física na Europa é absurda. Lá eles não treinam tanto quanto aqui, em volume de treino, mas a intensidade do treino lá é muito maior, né? Na Alemanha, por exemplo, o Bayern de Munique, o Leverkusen, eles têm uma intensidade de jogo, de treino, parecida com o do jogo. Quanto tempo dura um treino aqui no Brasil? 2 horas. E é de manhã e tarde, né? Às vezes dobra o período, João. Na Alemanha, 90 minutos. Quanto tempo dura um jogo? 90 minutos. 90 minutos. Então é um treino de 90 minutos de intensidade altíssima. Isso demanda aí uma diferença metabólica. E eu acho que o jogador do Brasil, quando ele sai e vai para lá, a ideia é que ele aprenda a jogar mais em conjunto. Eu acho que a ideologia europeia, né, visa mais essa questão do jogo em equipe. Eu vi uma entrevista do Miller, né, do atacante Da Alemanha. da Alemanha e do Bayern de Munique, que ele fala que o importante não é... Ele falou, não, a gente não se importa em marcar o gol, a gente se importa em sair com a vitória. Quem marcou o gol foi o time, né? Foi o Bayern, no caso, foi a Alemanha, né? E a gente não tem lembranças boas disso, né? Então, Essa diferença eu acho que é a principal, Max. Eu acho que no Brasil eles visam muito mais o futebol individual, pelo menos era assim, tá mudando um pouco. E na Europa muito mais o coletivo. Eu acho que essa é a principal diferença. eu percebo, Cambu, não sei se estou certo, os atletas lá na Europa, quando sobe da base pro profissional, eles já sobem pronto fisicamente já, né? Aguenta jogar o jogo Mbappé é inteiro. um caso, né? E aqui no Brasil, a maioria dos atletas que sobem, Pedrinho, por exemplo. Conseguia correr um tempo. Não conseguiu correr. Corinthians. Não deram conseguiu fazer um jogo sustagem pro intenso. Pedrinho. Então, isso vem desde a base lá, né? Mas tem a ver com a pobreza do país, cara? Subnutrido? Ou não? Você acha que não tem nada a ver? Não. Quando o jogador está num time de expressão como Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, Ponte Preta, Atlético Paranaense... Mas digo lá na infância, Mas assim, eu acho que antes ele entrou mesmo com 14 Você acha que no Corinthians. Não tem relação, então? Existe uma relação Existe uma de relação. nutrição e densidade óssea e densidade muscular. Existe sim. Se o atleta hoje, na infância, ele passou por um estado de nutrição severa, ele com certeza ele vai ter mais dificuldade aí de adquirir massa muscular pela mudança metabólica que aconteceu naquela época. Agora, eu vejo uma diferença em relação ao que você está falando, que vai um pouco extra-campo. Eu acho que tem muita interferência dos empresários hoje, né? Eu acho que o jogador é um jogador promissor na categoria de base, e aí, de repente, você tem lá uma multa rescisória de 100 milhões de dólares num jogador de 16 anos. E nunca jogou um jogo no profissional. Exatamente, o cara é uma promessa. Aí, infelizmente, o cara tem que jogar, o cara tem uma multa de 100 milhões. Se ele não jogar, ele vai sair, ele vai jogar, ele vai ser vendido? Tem uma pressão do empresário. Exatamente, Aí, né, e do clube também, Exato. né? Porque uma parte do passe é do clube para ele estar lá. Quando o jogador é base, né? Sim. Uma parte do passe é do clube, né? Mas você falou uma coisa bacana que me fez pensar uma coisa aqui, que é que a gente vê muito na mente. Você passou por alguns alojamentos aí de clubes, né? E qual que foi a diferença de estrutura? Que nem você estava na Matonense, já subiu Ponte Preta, depois foi lá para o Atlético Paranaense, que é o maior desses aí, em âmbito nacional. Houve muito choque de cultura em questão de alojamento entre esses clubes aí? Bastante. E aí já tem uma relação financeira envolvida, né? Você tem um time que na época estava na primeira divisão, era Matonense, do Campeonato Paulista, então tinha muito um patrocínio, tinha uma 2001. visibilidade. 98, 99, Isso, depois caiu até e voltou. 2000, né? Ficou na primeira Exatamente, divisão. isso. Subiu em 97, se eu não me engano,
ficou 97, 98, 99, 2000. Acho que caiu depois Acho que voltou. caiu em 2001, se eu não me engano. Isso, exatamente. Caiu em 2000 e não voltou mais. Não voltou mais, né? E aí passou por uma série de mudanças. O time quase faliu. É mais ou menos isso mesmo, né? Detalhes aí, mas é isso mesmo. E assim, na época tinha lá a comida, o alojamento, né? Mas na hora que acaba o Campeonato Paulista, que fica só a categoria de base nesses clubes, os moleques sofrem, né? Porque você não tem uma comida de qualidade, você não tem um material de qualidade. Acontece, né? Vai na raça, entendeu? Sim. Por isso que eu disse no começo aqui do programa que o cara que passa por isso e depois chega a ganhar milhões lá Merecido. anual, eu acho que é merecido, porque é difícil a vida de jogador. E quando você vai para clubes grandes, o que acontece com muito jogador... Eu joguei com muita gente boa, eu vi muita gente boa, craque, parar de jogar, porque não teve uma orientação, uma organização de um empresário, ou também porque não teve cabeça, ou chegou num clube grande, como acontece muito, a gente vê jogadores aí que chegam em clube grande e infelizmente Sobe ficam pra cabeça. deslumbrados, só pra cabeça, João. E o cara ali entra na bebida, droga, entre outras Tava coisas. se perdendo. Né? Também tem muito isso. Tudo que o futebol proporciona, né? O futebol proporciona isso, né? De bebidas, drogas, mulheres, aí acaba deslumbrando e indo mais pra esse lado e esquecendo a parte do futebol. Ronaldo que o diga. É. Ronaldo pegou tudo.